Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área para falar aí de mais um jogo do Vascão, mais uma derrota, né? Vasco 0, Botafogo 1, aí pela fase de grupos da Taça Guanabara. Um jogo que eu vi parcial, vamos já aqui esclarecer isso, né? Eu vi o jogo de maneira parcial, não porque eu vi só parte do jogo, eu vi o jogo inteiro, só que eu vi só dando parte da minha atenção, porque que nem eu falei no preleção sobre Vasco, né? Eu tava no churrasco, tinha televisão lá, consegui botar no jogo, mas não consegui assistir a partida com aquela atenção, com aquele foco todo que eu gosto, né? Tava ali no meio de uma festa, as pessoas vão falar comigo, a televisão tá um pouco distante, então não consegui analisar a partida com a atenção que eu gosto, mas ainda assim consigo tirar ali alguns pontos para comentar com vocês aqui, né? E vou pedir até aí a colaboração de vocês para vocês reforçarem se a minha impressão foi certa, ou se foi errada, ou se tem algo que eu deixei escapar. Mas, primeiro, eu queria fazer uma errata, né? Porque no preleção eu justamente falei que esse jogo tinha poucos atrativos, porque era um jogo que já não valia mais nada, no Carioca, era um jogo que não servia nem de preparação para a Sul-Americana, porque o time era misto, seria misto, né? E que nem para agradar o torcedor serviria, porque muito provavelmente a gente veria um jogo sofrível. E nessa última parte eu acho que eu errei, porque foi uma boa partida do Vasco, foi a melhor apresentação do Vasco até aqui na temporada, né? Eu até achei que essa impressão podia estar sendo um pouco influenciada pelo clima em que eu estava assistindo a partida, tomando uma cervejinha, conversando com os amigos, mas depois, lendo aí nas redes sociais, percebi que não. É realmente um consenso entre a torcida de que o Vasco fez um bom futebol, criou boas oportunidades. Então, para quem acompanhou as últimas partidas, eu acho que não deixa de ter sido um alento, né? Por mais que tenha no final redundado em mais uma derrota do Botafogo, que é sempre revoltante, principalmente um gol no finalzinho, quando a gente sofre um gol no final, é especialmente mais revoltante, né? Mas eu acho que foi uma boa partida do Vasco. Eu acho que eu também comentei no preleção, né, que havia alguns pontos que a gente deveria observar nessa partida, e eu acho que nesses pontos que eu levantei durante a preleção, o Vasco conseguiu se sair bem na grande maioria deles, né? O Vasco, a gente pôde observar melhor o elenco do Vasco, era um dos pontos que eu tinha levantado, e eu acho que a gente conseguiu aí ver que tem boas peças que podem ser aproveitadas. O Andrei está mostrando aí, mais uma vez, né, que tem um talento para poder brigar pelo time titular. Vamos torcer para ele conseguir firmar essa fase, né? Porque o Andrei, ele historicamente tem bons momentos, bons jogos, mas não consegue dar uma sequência, né, de boas partidas. Vamos torcer para que mais uma vez isso aconteça, né? É importante, até porque ele vem num setor ali que o Vasco precisa rechear mais, que é o meio-campo. Outros jogadores também se destacaram bem, né? O Lucão aí deu aquela sorte que às vezes precisa, os grandes jogadores precisam, né? Porque com o Jordi e o Alexander machucados, dois goleiros machucados, ele acabou sendo escalado e fez uma bela defesa, inclusive no gol, né? Fez uma bela defesa ali, defendeu um tiro a queima-roupa, mas deu azar da bola voltar em cima do atacante do Botafogo, que meio que fez o gol sem querer. Fez uma boa atuação. O Alexandre também fez uma boa atuação pela esquerda. E o Vinícius, principalmente. Gostei bastante do Vinícius também. Um jogador que, na minha opinião, já vinha pedindo passagem. Acho que, mesmo antes dessa partida, eu já defendia que ele deveria ser o titular para quarta-feira. E agora vou defender ainda com mais veemência, porque hoje ele acabou se destacando justamente num quesito que ele demonstrava uma certa fragilidade, né, que foi na finalização. Botou uma bola na trave ali, pegando a bola da entrada da área ali, bateu com muita inteligência e infelizmente a bola bateu na trave. E no segundo tempo vai fazer uma finalização também primorosa ali, pegando de letra, né, com muito oportunismo. Então, fora o destaque que a gente sempre viu dele nos dribles, né, e no jogo no jogo pela linha de fundo. Então, assim, é um jogador que, vamos falar melhor no preleção da partida contra
contra o Oriente Petroleiro, mas que eu acho que pode ser uns trunfos do Vasco para essa partida aí da Sul-Americana. E eu acho também que outro ponto positivo que eu defendia que poderia haver é o Abel testando um novo esquema tático, mudou um pouco as peças, né? Botou mais gente do meio campo no meio campo, que era um pedido que eu vinha fazendo também. Então começou o jogo com o Juninho, com o Andrei e com o Marco Júnior, e depois, quando o Juninho se machucou, entrou o Caio Lopes. Não entrou tão bem, mas primeiro jogo dele também, né? Aliás, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, reforça a boa atuação do Lucão, que também foi o primeiro jogo dele profissional e já fez uma boa partida. Isso é uma coisa difícil, muitas vezes o jogador entra nervoso e tal. Pode ter sido o caso do Caio Lopes. O Marco Júnior também não foi tão bem, o Andrei, esses três foi os que mais se destacou. Mas de qualquer maneira, só de ter 3 jogadores de meio campo no meio campo, eu acho que já ajudou justamente nessa melhora do time aí, né? Acho que também o Vinícius jogou bem de ponta mesmo, em vez de deixar ali o lateral ficar subindo, deixou o Vinícius ser o ponta, que é a característica dele. Isso é positivo também. De se lamentar apenas a insistência em escalar ali o Ribamar e o Thiago Reis juntos, né? E aí fica o Thiago Reis jogando de ponta, não funciona, não é a dele, sabe? Eu até pensei assim, pro Thiago Reis, pode até ser que seja como é que se fala? Seja benéfico, né? Ser escalado nessa posição, porque acaba se obrigando a se desenvolver mais como jogador, a treinar e aprimorar características que não são muito fortes deles. Então, pro Thiago, enquanto jogador, a longo prazo, médio e longo prazo, pode até ser interessante ele jogar nessa posição. Mas pro Vasco, a curto prazo, é bem ruim. Ele, já não é um grande craque jogando como centroavante, né? Já não é um jogador consolidado jogando na sua posição de origem. Aí deslocado para uma posição em que ele não tem as características para se destacar, aí é querer queimar o jogador mesmo, né? É querer queimar o jogador, fez uma partida ruim, não por acaso. Mas, apesar desse breve destaque, acho que taticamente o time foi bem. Na vontade também, né? Outra coisa que eu tinha comentado, que eu queria ver como o time entraria, qual seria a vontade do time nessa partida. Entrou querendo ganhar. A gente viu ali que mesmo desclassificado, mesmo a partida não valendo mais nada, até os minutos finais o time do Vasco buscou a vitória, tinha muita vontade de conseguir essa vitória para justamente conseguir uma tranquilidade. Então, para mim é uma prova de que o grupo ainda confia no Abel, não abriu mão do Abel ainda, né? Tá querendo se mostrar e tá querendo dar a volta por cima com o Abel. Isso é bom pro Abel, é ruim para quem tá torcendo pela queda dele. E acho que foi até essa vontade, né, misturada ali com um pouco de inexperiência, que ajudou o Botafogo a fazer o gol da vitória, mesmo com o Vasco jogando melhor, né? O Vasco foi pra cima, tentar tudo, se abriu ali, acabou tomando um gol num contra-ataque até meio bobo, uma falha coletiva ali de marcação. E acabou sendo esse o grande ponto negativo do jogo, né? Porque a gente comentou que uma vitória seria bom, né? A vitória, mesmo com o Vasco jogando mal ou jogando pior, seria bom para melhorar um pouco o clima, o astral para o jogo de quarta-feira, principalmente da torcida, né? É importante que a torcida chegue na quarta-feira com um pouco de paciência com o time. Se começar já cobrando, vaiando, pode prejudicar aí numa partida em que o Vasco tem que, jogando bem ou jogando mal, tem que vencer e tem que, preferência, vencer com um placar mais dilatado. E esse, na verdade, fica sendo ali um grande senão, né? Estou fazendo aqui um pós-jogo otimista, levantando os pontos positivos do time, mas e acho que é realmente assim de se celebrar alguma evolução do time, né? Depois de 4 jogos aí, vendo o time derrapando, sem conseguir sair do mesmo lugar, ver uma pequena evolução de se celebrar, ainda mais porque mudanças estão sendo feitas para que isso aconteça. Então, quem sabe o Abel lentamente vai se movimentando para o caminho certo, isso é bom, mas o resultado em si mostra que ainda existe uma longa estrada pela frente, porque perdemos, né? Jogamos bem, dominamos a maior parte do jogo, mas não conseguimos fazer o gol. A equipe do Vasco a equipe do Vasco, titular ou reserva, vem mostrando uma dificuldade muito grande de fazer gol. São 5 jogos já e o Vasco conseguiu fazer um mísero gol. É um aproveitamento muito baixo, né? E sem gol
você não consegue vencer, né? E defensivamente das vaciladas, então a gente acabou perdendo mais uma. São em 5 jogos 3 derrotas, um empate, só uma vitória que veio ali na sorte também, não foi uma vitória categórica ali sobre o Boa Vista. Então, assim, é um longo caminho que o Vasco tem pela frente ainda. Vamos torcer para essa pequena evolução que a gente viu nessa partida de hoje e esses pequenos ajustes que o Abel também fez no time, eles se intensifiquem até quarta-feira, se intensifiquem o suficiente a ponto de fazer o Vasco conseguir trazer essa vitória, né, sair com essa vitória na quarta-feira. Repito, o ideal seria uma vitória larga, elástica, né? Mas se for pelo placar mínimo também tá bom, a essa altura do campeonato já tá bom, o importante é vencer para poder viajar para Bolívia mais tranquilo, mas me antecipo aqui, né? Me antecipo esse assunto para o preleção sobre Vasco da partida contra o Oriente Petroleiro, não para esse pós-jogo contra o Botafogo. Então é isso, digam nos comentários a opinião de vocês, a impressão de vocês sobre a partida, se eu me equivoquei em alguma coisa, eu comentei, deixei de comentar alguma coisa que você julga importante, né? Que nem eu falei, essa partida eu assisti aí sem aquele 100% do foco, aí isso não é o jeito que eu gosto, né, de assistir os jogos, né, de fazer as análises, mas foi o jeito que deu. Fui surpreendido pelo Vasco, esperava uma atuação bem pior do Vasco, e então estou satisfeito. Estou satisfeito, por mais que reconheça que ainda é pouco, o caminho é pouco, e na quarta-feira a gente vai ter o primeiro grande desafio do Vasco na temporada. Gostaria de estar chegando mais pronto, né? Gostaria de estar chegando mais pronto, mas esse breve, esse pequeno, esse diminuta melhora da qualidade do time aí já me aumenta um pouco a esperança de que a gente vai conseguir pelo menos essa vitória na quarta-feira. Só penso na quarta-feira, isso já está claro, então vou encerrar por aqui e vou deixar para voltar depois para falar desse jogo com mais propriedade. Beleza? Deixa os seus comentários aí falando do Botafogo e a gente vai se falando.